a abrir comigo em 1 Timóteo. Iniciaremos na noite de hoje a exposição da carta de Paulo a Timóteo, da primeira carta. 1 Timóteo, capítulo 1. A santa palavra do nosso Deus em 1 Timóteo, capítulo 1, nos diz assim. 1 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa. Se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores, e rebeldes, irreverentes, e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe a essa doutrina. Segundo o evangelho da glória, do Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele, para a vida eterna. Assim ao Rei, eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém? Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Pai amado, nós nos achegamos a Ti em nome de Jesus, agradecidos pela oportunidade de culto e por tudo quanto aqui, Senhor Deus, reunidos, já fizemos. E pedimos, Senhor Deus, que Teu Santo Espírito ilumine nossa mente, nosso coração, nos dê sabedoria, discernimento para entender Tua palavra, falar sobre ela e aplicar em nossa vida. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Circulou nas redes sociais nos últimos dias uma advogada falando da sua estratégia de como se infiltrar na igreja,
e de como utilizar a sala das crianças na escola dominical para doutrinar as crianças e torná-las revolucionárias ao ponto de desafiarem seus pais e depois as estruturas da igreja. Mas sabendo que uma igreja séria não entrega suas crianças à primeira pessoa que assim se oferece para trabalhar, sabemos de que essa estratégia ela não é inteligente e ineficaz quando se trata de uma igreja que leva a sério a palavra de Deus. Todavia, um perigo muito grande em que todas as igrejas estão sujeitas são de lideranças adultas, janelas instituídas, desvirtuando da palavra da verdade, com a finalidade de parecer mais santo, com a finalidade de parecer mais rígido. E a igreja, ao longo dos séculos, passou por isso diversas vezes. Influências outras, e na igreja do primeiro século havia um grupo que é denominado judaizantes, pessoas judias convertidas ao cristianismo, que acreditavam que os crentes em Cristo Jesus não bastavam professar a fé em Cristo, era necessário fazer as práticas, os rituais, o culto judeu para ser admitido na igreja. Estas pessoas estavam em Éfeso. E em Éfeso exerceram certa autoridade ao ponto de Paulo escrever esta carta a Timóteo. E quem era Timóteo, meus irmãos? Timóteo, ele cresce numa casa onde seu pai não era convertido, mas a sua mãe e a sua avó eram convertidas. Paulo evangeliza Derbe, Listra e sua mãe Eunice, a sua avó Lóide, ao se converterem, ensinavam a Timóteo as sagradas letras, deram a Timóteo todo o conhecimento necessário. E quando Paulo retorna a Derbe, retorna a Listra na sua segunda viagem missionária, quando ele chega na igreja, ele vê um discípulo chamado Timóteo. Paulo percebe o destaque de Timóteo, e está lá em Atos capítulo 16. E Paulo chama Timóteo para o ministério. E chamando Timóteo para o ministério, Paulo circuncida para que os judaizantes não criem problema com o trabalho de Timóteo. E Timóteo passa a acompanhar Paulo nas viagens missionárias e o acompanha cidade após cidade. Timóteo se torna um grande ajudante de Paulo. Sem medo algum, Timóteo foi um grande, se não o melhor amigo do apóstolo Paulo, a qual ele escreve 2 cartas. E quando Paulo, preso e, segundo os estudiosos, preso em Roma, perseguido pelos judeus, ele apela, ele vai para Cesareia, ele continua apelando para não cair nas mãos dos judeus, e ele vai para Roma depois de tantos percursos. Alguns historiadores apontam que aquela prisão para Paulo ela não foi definitiva. Paulo ele adquire certa liberdade. E depois deste período, Paulo tem a oportunidade de fazer seu trabalho missionário. E os historiadores vão apontar uma 3ª viagem missionária a Paulo. E é neste inteirinho que Paulo passa pela Macedônia, estando com Timóteo. E ele deixa Timóteo em Éfeso. E Paulo, preocupado com os problemas que ele detectou na igreja de Éfeso, ele escreve uma carta a Timóteo. E ele escreve uma carta a Timóteo, meus amados irmãos, porque a igreja em Éfeso foi Paulo que plantou. Paulo ficou mais de 3 anos na igreja de Éfeso.
Está lá no capítulo 20, a despedida no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, está escrito o tempo que Paulo ficou e logo em seguida, na sua despedida, e a carta de encorajamento, na exortação que Paulo traz aos presbíteros de Éfeso para que eles trabalhem, evangelizem, pastoreiem a igreja que estava em Éfeso. Passados todos estes anos, a igreja de Éfeso torna a ter problemas. E é onde Paulo orienta Timóteo para que ele fique e pastoreie a igreja em Éfeso. Para que Paulo ponha a casa em ordem. Então, a primeira carta de Paulo a Timóteo é uma espécie de curso de eclesiologia, um curso sobre igreja, para que Paulo ponha a igreja de Éfeso em ordem. A igreja de Éfeso precisava estar em ordem. Então, o que fazer quando temos na igreja problemas que necessitam de pôr a casa em ordem? Em primeiro lugar, para pôr a casa em ordem, para pôr a igreja em ordem, é necessário buscar ajuda dos irmãos que são fiéis à palavra do Senhor. Veja, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, verso 2, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Paulo, meus amados irmãos, ele percebe o problema na igreja em Éfeso. Ele percebe como aquela igreja estava inserida numa perigosa influência de parte da sua liderança, de parte das pessoas que ali congregavam. E Paulo, ele não faz algo sozinho. Ele não chega na igreja dizendo, eu vou resolver, eu vou fazer as coisas. Ele pede ajuda em quem ele confia. Em alguém fiel à palavra de Deus. Timóteo, como ele diz, verdadeiro filho na fé, porque caminhou com ele. Então, ele diz, graça, misericórdia e paz. Via de regra, Paulo, ele saúda os irmãos no Novo Testamento, graça e paz. A ideia de graça, uma saudação, um cumprimento a gentios, e ele diz paz, uma saudação judia para aquelas pessoas. Mas ele inclui misericórdia, graça, misericórdia e paz. Porque sabe, amados, o problema de Éfeso estava tão intenso. Paulo chama Timóteo para ele pastorear uma igreja onde certamente ele teria muita dor de cabeça. Então, que Deus, olha, graça, misericórdia e paz. O tom é esse. Porque Timóteo não estava sendo colocado para pastorear numa igreja que as coisas estavam às mil maravilhas. Não, meus amados irmãos. Paulo não quis resolver sozinho, ele detecta tudo aquilo que precisava e ele coloca um líder de confiança em que possa ali exercer autoridade fiel à palavra do Senhor. Ele diz, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então havia um propósito muito claro. Timóteo foi colocado em Éfeso para que ele pastoreasse aquela igreja e que aquelas pessoas que estavam ali ensinando outra doutrina, outro ensino, de que elas fossem corrigidas, fossem orientadas. Isso é necessário, isso é preciso, meus amados irmãos. O problema não é ensinar doutrina. Doutrina é uma maravilha, é uma bênção. Estudar, doutrina é ensino. Mas a partir do momento em que você pega uma outra doutrina, um outro ensinamento errado, e coloca isso na vida da igreja, isso é um câncer. Ai, mas sabe, pastor, é só um desvio aqui. É um desvio aqui que é pequeno hoje, mas lá na frente, problema atrás de problema. Então, Timóteo é ali colocado. Então, em primeiro lugar, busque ajuda de irmãos fiéis. Ninguém resolve problema na igreja sozinho. É preciso da ajuda de outros. Em segundo lugar,
tenha uma doutrina homogênea. Veja, certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Antes, promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Ao estudar a palavra de Deus, nós percebemos, naquilo que falamos hoje na escola bíblica dominical, que a palavra de Deus ela tem a sua revelação progressiva. Volto a enfatizar. Deus chama um homem, depois a família deste homem. Da família deste homem, Deus faz uma nação. Desta nação, Deus abençoa outras nações. É assim. Deus chamou Abraão, Isaque, Jacó, suas respectivas esposas e filhos. Depois, todo aquele clã que foi levado ao Egito na época de José, que ali no Egito cresceram, tornaram-se escravos, preservando um pouco de sua cultura, de sua língua. Deus os tira do Egito, passando 40 anos no deserto, aonde em todos os percursos fortaleceram sua cultura, fortaleceram sua língua, chegaram na terra prometida, constituíram nação, reino, para ser luz para os povos, chegando no ápice na pessoa do Senhor Jesus Cristo, onde todas as nações são chamadas a conhecer da palavra, do Evangelho, da salvação. Então você vê algo que vai expandindo, mas de forma unida. Há um povo só na Bíblia. E o que estava acontecendo em Éfeso? Algumas pessoas diziam, não, você tem que recortar. E sabe, colcha de retalho? Você pega um pedaço de um tecido, um pedaço de outro tecido, um pedaço de outro tecido, um pedaço de outro tecido, e aí você tem uma colcha de retalho. Que por mais bela que seja uma colcha de retalho, ela não é uma colcha de um tecido só, linear. E é problemático quando você pega o ensino de uma coisa, o ensino de outra coisa. Nós chamamos isso de sincretismo religioso. Quando você pega práticas e conceitos de outras religiões e quer aplicar dentro da sua religião, e aí você pega um pedaço daquilo, sabe? Ai, retém o que é bom. E aí as pessoas usam isso de forma distorcida para pegar conceitos errados e implementar dentro da igreja, implementar junto ao ensino da igreja, implementar junto ao ensino da palavra de Deus. E os judaizantes estavam fazendo isso. Eles diziam, nós somos melhores, nós somos judeus, nós somos descendentes sanguíneos de Abraão, nós somos privilegiados por isso. E aquilo trazendo problemas dentro da igreja, porque eles diziam, não, porque a lei tem que ser assim feita, a lei tem que ser assim exercida, a lei tem que ser assim praticada. Distorcendo tudo aquilo que Jesus já havia ensinado, orientado. E daí eles promoviam, quando você vê aqui no verso 4, fábulas e genealogias, a palavra traduzida por fábula, ela pode também ser traduzida, é santa, única, Pai, Filho e Espírito. Outra doutrina, Bíblia, palavra de Deus, inerrante, infalível. Não se negocia isso. Ai, porque eu acredito que essa parte é a palavra, que aquela... Isso não é cristão. Não pertence à comunidade cristã pensar assim. Então, existem pontos doutrinários que nós não negociamos. E aqui, a palavra de Deus é aqui, na presbiteriana, na batista, na Assembleia de Deus. Aonde o povo de Deus de fato se reúne, não se negocia. São pontos centrais. Jesus Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Não se questiona isso. É o ensino bíblico. Então há ensinos que não são negociáveis. Mas na época de Timóteo aqui, as pessoas estavam querendo negociar certos ensinos, trazendo problemas dentro da igreja.
E sabe, amados irmãos, problema na igreja, não quando se traz problema de ensino, não é como um problema aleatório. Aquilo estava causando divisão entre os irmãos. Prejudica a comunhão, os relacionamentos, as famílias, as pessoas. Imagina você chegar, hoje nós teremos Santa Ceia, e você cear, a ser convidado à ceia, e você diverge. Se Cristo de fato é Deus, você diverge se de fato precisa do batismo, você diverge se de fato a circuncisão é necessária. Não faz sentido, o povo fica separado. E o verdadeiro ensino na igreja local, ele unifica os crentes como um só povo, promovendo o bem comum, possibilitando paz. É serviço positivo para a igreja. Do contrário, as pessoas podem se desviar e se perder em discussão inútil. Já viu o crente discutindo questões e você vê, nossa, por que a gente está discutindo isso? Não faz sentido. Bom, é necessário ter uma doutrina homogênea, única, sólida. Mas para pôr a casa em ordem é necessário conhecer bem o propósito da lei. Quando se falamos de lei, lembre-se de Moisés, os mandamentos, o livro de Levítico, as ordenanças ali estabelecidas. Então, é preciso conhecer o propósito da lei. Veja o verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Olhar a lei e olhar as orientações que a lei oferece, existe um método legítimo para se fazer, para se observar. Ela nos diz o que é certo, ela nos diz o que é adequado. Nós temos princípios na lei, e ela é dividida como lei civil, lei cerimonial e lei moral. Na lei civil você vê princípios que organizam a sociedade. Israel era uma teocracia. E ali você vê diretrizes de como as coisas deviam funcionar como sociedade civil. Na lei cerimonial, nós temos ali como o culto deveria ser feito, de como o tabernáculo deveria ser tratado, de como as ofertas deveriam ser tratadas. E na lei moral, nós temos princípios éticos, de como se portar, entender e reagir à vida como um todo. Então eu preciso conhecer bem o propósito da lei. A lei, ela nos mostra a nossa condição. Quando eu olho a minha vida e eu olho a lei, eu percebo, eu não consigo fazer tudo aquilo que a lei pede. Quando eu olho para a lei e olho para a minha vida, eu digo, eu não consigo ser perfeito dessa forma. Quem consegue? Quem consegue obedecer cada aspecto? E sabe, meus amados irmãos, um detalhe importante? Quando você quebra um dos 10 mandamentos, se você avaliar os outros 9, você quebrou um, os outros 9 já foram. Isso é compulsório. Então, quem é perfeito ao ponto de obedecer a lei à risca? Ninguém. Se ninguém é perfeito, então para que serve a lei? Para mostrar quão falhos somos, quão errados somos. Então, a sã doutrina se opõe às práticas erradas que a lei condena. A sã doutrina, ela não é libertina. A sã doutrina, ela não autoriza as pessoas a fazerem o que querem de suas vidas. Mas a sã doutrina se utiliza da lei para mostrar o quão o homem é frágil, o quão o homem é falho,
e o quão precisamos melhorar. Então, para pôr a casa em ordem, nós já vimos que para pôr a casa em ordem, a gente não faz isso sozinho. Para pôr a casa em ordem, é necessário ter uma doutrina homogênea. Para pôr a casa em ordem, é necessário conhecer bem o propósito da lei. Mas ainda mais, para pôr a casa em ordem, meus amados irmãos, é preciso reconhecer a eficácia da graça. Veja o verso 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo, ele diz aqui, nós já lemos, de que dentre os pecadores ele era o pior, é assim como ele se considera. E ele, o pior dos pecadores, a graça o alcançou, a graça o transformou, a graça fez de Paulo o apóstolo dos gentios, e a graça, através da obra de Cristo Jesus, nos mostra como o serviço, como o ministério deve ser desenvolvido. Então, Paulo reconhece que o exercício ministerial que desempenhava não era fruto dos seus méritos, não era fruto da sua competência, não era fruto da sua estima, era fruto da graça. Era fruto da obra de Cristo Jesus na vida de Paulo. Pois a graça nos mostra a nossa condição, revela a nós o mérito natural de um condenado, mas se a sã doutrina se opõe a tais práticas, a graça nos mostra de que, apesar das falhas que temos, a obra de Cristo Jesus ela é muito maior do que os nossos pecados e nos possibilita, uma vez arrependidos, transformados, regenerados, convertidos, adotados por Cristo, justificados por Ele, a exercer o ministério e isso ter excelência, isso ter eficaz. Sabe por quê, meus amados irmãos? Veja como ele nos diz, verso 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Perceba, você peca esse tanto. A graça é um tanto maior que transborda, ultrapassa. A graça plenamente eficaz de Cristo Jesus, ela é irresistível, ela é atraente, ela é contagiante, ela é arrebatadora, a qual nos leva ao louvor a Deus. Quem eu era? Um pecador, condenado, mas o que agora sou? Fui salvo, fui encontrado pela graça, a graça me encontrou. Verso 16. É por esta mesma razão que me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo, ele diz, olha, vocês encontram em mim um modelo, mas não é pelos meus méritos, foi a graça, foi a misericórdia, foi a obra de Deus. E assim, conheça bem o propósito da lei. Reconheça a eficácia da graça. Reconheça que a graça é eficaz para usar a sua vida, independente das circunstâncias. Mas em quinto e último lugar, e não menos importante, para pôr a casa em ordem, é necessário exercer a disciplina na igreja. O que é disciplina? É a punição que o conselho aplica para os que pecam. É verdade isso? Se você pensou nisso, está errado. A disciplina ela é uma ferramenta pedagógica que Cristo dá à igreja para que, exercida fielmente, vise purificar a igreja. E a disciplina ela começa primeiro numa perspectiva pessoal.
particular e depois coletiva, pública. Paulo coloca Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso e Timóteo precisava ser um pastor disciplinado. Por quê? Ele ia chegar numa igreja com problemas. Paulo era o mais jovem daquela igreja, nós veremos isso nos próximos encontros. E o rapaz, o homem mais jovem daquela igreja, precisava de lidar com problemas de pessoas mais velhas do que ele. E problemas que já estavam ali antes de Timóteo. Então, Timóteo precisava ser um pastor disciplinado. Por isso, veja o verso 18. Este é o dever que te encarrego, ó Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Timóteo, esteja firmado nestes ensinos. Mantendo, Timóteo, a fé, mantendo a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, Timóteo precisava ser um homem disciplinado na sua fé, disciplinado no seu trabalho, disciplinado no exercício ministerial que desempenhava em Éfeso, para que ele pudesse trabalhar. Mas sabe, meus amados irmãos, exercer a disciplina na igreja, no caso de Timóteo, não se omitindo diante dos problemas que estavam diante dele, Paulo, antecipadamente, já fala para Timóteo que existem problemas que Timóteo não conseguiria resolver. Dentre eles se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. 2 membros lá de Éfeso, Alexandre e Himeneu. Timóteo, você vai ser pastor lá. Você vai trabalhar porque tem pessoas dando falsos ensinos naquela igreja. Você precisa ser um homem disciplinado. Mas, Paulo, eu vou te dizer uma coisa. Alexandre e Himeneu eu já entreguei para Satanás. A ideia é, eles já foram excluídos da igreja para serem castigados. Sabe, meus amados irmãos, a igreja, no exercício da sua disciplina, ela precisa se purificar, ela precisa ensinar. Éfeso foi uma igreja que já foi bem ensinada. Paulo já passou por lá, já havia orientado bem os discípulos. E haviam pessoas dando problemas. Orientava, corrigia, ensinava. Problemas. Quem tem tolerância infinita é Jesus Cristo. Jesus dá à igreja um limite de tolerância. Porque, do contrário, a igreja vai começar a admitir todas as práticas de pecado e vai dizer, não, Timóteo, você é pastor. Espera mais um pouco, Timóteo. Trabalha mais um pouco. Quem sabe Alexandre se converte. Quem sabe Himeneu se converte, Alexandre. Enquanto o conselho diz, olha, amados irmãos, o conselho reuniu, tratou, mas fulano de tal foi excluído da igreja. É porque essa pessoa já foi visitada, essa pessoa já foi aconselhada, já foi orientada, já foi tratada. O conselho já, por algumas vezes, pode até já estar sendo passível de ser disciplinado por estar tolerando há muito tempo uma prática pecaminosa que já deveria ter sido expurgada da igreja há tempos. Mas a igreja ela precisa manter a sua pureza. A igreja precisa manter a sua identidade límpida. A igreja precisa estar em ordem. É por isso que ela não faz nada sozinha. Ela busca ter um ensino homogêneo. Por isso, ela conhece e tenta entender a lei, entendendo a graça, mas exercendo fielmente a disciplina. Timóteo foi pastorear uma igreja, irmãos, que Paulo implantou, discipulou, consolidou, deixou uma liderança firme. Estes não permaneceram firmes toda a vida, se perderam, e era preciso agora ensiná-los. Era preciso agora
discipliná-los, apontar os seus exageros, mostrar suas deficiências e purificar a igreja de Éfeso das suas más influências. Nós precisamos ter a nossa casa em ordem? Nós precisamos. Mas uma aplicação para nós. Você percebe problemas na igreja? Não tente resolver sozinho. Busque ajuda. Existem pessoas fiéis, de confiança, em que precisam ser consultadas e que precisam ser buscadas para resolver isso. Seja na sociedade interna, seja num determinado trabalho, seja na igreja como organismo como um todo. Só ver o erro não significa que você sabe consertar o erro. É preciso saber quais as ferramentas adequadas para consertar o erro. Você já viu alguma pessoa consertar um iPhone, um celular, com a chave de fenda que se utiliza para colocar o parafuso numa porta? Vai dar certo isso? Você com certeza já viu alguém consertando alguma coisa com parafuso usando uma faca. E com certeza você já viu a ponta da faca sendo entortada por isso. Você com certeza já viu algo dando errado por isso. Porque estava usando a ferramenta errada, no utensílio errado, para outro propósito. Não dá certo. Com certeza você já tentou cortar carne com a faca de cortar pão. E você sabe que não dá certo. Com certeza você, por vezes, já pegou uma faca, até a própria para o churrasco, mas ela estava tão cega que ela não serviu para cortar a carne, apenas o seu dedo, mas não a carne. Então não basta ver o problema, é necessário saber qual ferramenta utilizar. Qual a ferramenta que temos para consertar os problemas que temos na igreja? Palavra de Deus. A palavra de Deus é a ferramenta que nós temos. Nós temos a ajuda do Espírito Santo. Nós temos a ajuda de homens e mulheres fiéis ao Senhor. Mas a ferramenta necessária para corrigir os problemas que temos, ela é a palavra de Deus. E apesar de todo o esforço coletivo, não esqueça, a graça de Deus usa homens e mulheres, vasos de barro, pessoas falíveis, vulneráveis, como Paulo era, mas que a graça é eficaz, o suficiente para te usar com os teus problemas, com as tuas limitações, com as tuas deficiências, mas ela é plena, poderosa para te usar, para ajudar a consertar os problemas que estão diante de nós. Timóteo, ele era um homem doente, nós vamos ver isso também na carta de Paulo a Timóteo. E ele ainda assim estava ali servindo, trabalhando. Então, por último lugar, meus irmãos, no exercício, no trabalho, na busca, na ajuda de colocar a casa em ordem, de colocar as coisas de como elas devem ser feitas, por mais doloroso que isso possa ser dentro das nossas limitações, nós não temos outra alternativa. Mas para a glória de Deus, para a purificação da igreja, a fiel disciplina precisa ser exercida e às vezes algumas pessoas serão excluídas do nosso meio. É para a glória de Deus. Não é porque o pastor não foi com a cara do fulano. Não é porque o conselho não foi com a cara do ciclano. Mas é porque prezamos pela pureza da palavra, pela pureza do evangelho. Nós não estamos falando de pessoas que estão arrependidas e que buscam melhorar. Nós estamos falando de pessoas que estão em pecado e elas dizem: eu não vou mudar. Emineu e Alexandre não queriam mudar. Nós estamos falando de pessoas que sentem a dor das suas práticas pecaminosas e dizem: eu preciso melhorar isso. Estamos falando de pessoas que elas estão convencidas: eu estou certo, a igreja está errada, eu continuo fazendo a minha vida, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Estas pessoas precisam ser orientadas,
visitadas, aconselhadas. E se ainda assim permanecem, eu não mudo, continuo nas mesmas práticas, continuo na mesma vida. Nas palavras do apóstolo Paulo, para Himeneu e Alexandre, eu vou entregar a Satanás. Não é o que nós fazemos. Nenhum ser humano, nenhum pastor, nenhum conselho, nenhum presbítero, nenhuma irmã de oração é capaz de convencer a mente do pecador resoluto em viver a sua vida pecaminosa. Nenhum de nós. Por mais inteligente, por mais convincente que seja, não somos capazes. Sabe por quê? Precisamos lembrar. É a graça do Senhor. É a ação do Espírito Santo. Trabalhamos, pregamos, ensinamos. Se converteu, mudou, a glória do Senhor. Foi Deus que fez a obra. Nós somos apenas o canal. Não deu certo? Não se preocupe. Não é porque você foi ruim, não é porque você errou naquela frase, não é porque você não pregou o suficiente, não é porque você não estava naquele dia cheio do poder. É porque todo pecador, naturalmente, ele vai rejeitar a pregação do Evangelho. E não há nada que nós possamos fazer, a não ser orar, para que o Espírito Santo convença o homem, a mulher, que está preso em seus pecados. Timóteo foi levantado por Deus, através do apóstolo Paulo, para pôr a igreja de Éfeso em ordem. Que a ordem orientada, a organização orientada por Paulo a Timóteo também chegue às nossas vidas. E se percebermos alguma coisa que precisa ser colocada em ordem, que o Senhor nos dê a graça de, com fidelidade, pôr em ordem, para a glória do nosso Deus. E que o Senhor assim nos abençoe e nos ajude. Pai Santo, no nome de Jesus nós clamamos a Ti, pedindo, Senhor Deus, Teu auxílio, para que no exercício da nossa fé, junto à igreja, junto à comunidade local, consigamos colocar todas as coisas em ordem. Segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, que homens e mulheres sejam alcançados, Senhor Deus, com a Tua ajuda. E assim possamos ser abençoados e abençoadores na vida um dos outros. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.